Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria poder entrar mais uma vez na sua casa, no seu tempo e no seu coração para este momento de devocional. Receba esse devocional como uma conversa calma, profunda e cheia da presença de Deus. Amados irmãos, não é apenas informação bíblica, é formação espiritual. É a palavra de Deus que abraça, confronta, consola e fortalece. Hoje o Espírito Santo, ele nos conduz a um tema riquíssimo e profundamente edificante: a bênção apostólica e a comunhão trinitária. Antes de tudo, vamos começar como sempre fazemos, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Oremos a Ele. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença. Precisamos do Teu Espírito para compreender a Tua palavra, para senti-la viva dentro de nós e para aplicá-la à nossa caminhada diária. Remove toda distração, toda resistência e toda frieza espiritual. Que este momento seja um encontro real contigo. Fala conosco, papai. Renova-nos e nos fortalece em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada Igreja, agora vamos à leitura da Palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ouça com atenção, deixando cada palavra descer ao seu coração. Diz assim o texto sagrado: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Versículo é bem conhecido, né, meus irmãos? Este versículo é conhecido como a bênção apostólica. Ela encerra a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e, ao mesmo tempo, resume de forma profunda a experiência cristã. Não é apenas uma despedida formal, nem uma frase litúrgica repetida mecanicamente nos cultos. É uma das declarações espirituais mais poderosas, inspirada pelo Espírito Santo. Amados irmãos, o contexto dessa carta nos ajuda a entender ainda mais a força dessa bênção apostólica. A igreja em Corinto enfrentava muitos problemas, divisões, imoralidade, disputas, confusões doutrinária e imaturidade espiritual. Paulo corrige, exorta, ensina e, ao final, libera sobre a vida deles essa bênção que revela a fonte de toda a restauração, o Deus Trino em ação na vida do crente. Observe como Paulo organiza essa bênção. Ele começa com a graça do Senhor Jesus Cristo. Isto não é por acaso. A graça é o ponto de partida da vida cristã. Tudo começa em Jesus. É pela graça que somos salvos, perdoados, reconciliados com Deus e inseridos no corpo de Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo não é apenas um favor imerecido, é uma força ativa que nos sustenta diariamente. É a graça que nos levanta quando caímos, que nos fortalece quando estamos fracos e que nos mantém firmes quando somos provados. Em seguida, Paulo fala do amor de Deus. Aqui ele se refere ao Pai. O amor do Pai, amados irmãos, é a origem de tudo. Foi por amor que Deus enviou o seu Filho ao mundo.
Foi por amor que ele planejou a redenção. É esse amor que nos acolhe, nos corrige e nos chama de filhos. O amor de Deus não é instável como o amor humano. Ele não depende dos nossos desempenhos. Ele é constante, fiel e eterno. Saber que somos amados por Deus Pai traz segurança, identidade e descanso para a nossa alma. Por fim, Paulo menciona a comunhão do Espírito Santo. Aqui está um aspecto muitas vezes negligenciado da vida cristã. Comunhão fala de relacionamento contínuo, intimidade, participação diária. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma influência, ele é uma pessoa divina que deseja caminhar conosco. É o Espírito Santo quem aplica a graça de Cristo e o amor do Pai ao nosso coração. Ele nos consola, nos ensina, nos convence do pecado, nos guia em toda a verdade e nos capacita para viver uma vida que glorifica ao nosso Deus. Perceba que nessa única frase temos uma revelação clara da Trindade em perfeita harmonia. Não há três deuses, mas um único Deus operando de maneira distinta e complementares na vida do crente. Amados irmãos, aplicando isso à nossa realidade hoje, precisamos entender que muitos cristãos vivem de forma fragmentada espiritualmente. Alguns falam muito da graça, mas vivem sem a comunhão. Outros falam do amor de Deus, mas não permitem que o Espírito Santo governe as suas decisões. A bênção apostólica, ela nos chama a uma experiência completa com Deus. No dia a dia, a graça do Senhor Jesus Cristo nos ajuda a lidar com nossas falhas. Quando erramos, quando nos sentimos indignos, é a graça que nos lembra que não somos salvos por mérito, mas por misericórdia. O amor de Deus nos sustenta emocionalmente em um mundo marcado por rejeição, abandono e solidão. Saber que somos profundamente amados pelo Pai cura feridas interiores e restaura a autoestima espiritual. Amada Igreja, a comunhão do Espírito Santo nos orienta nas escolhas práticas. Quantas decisões tomamos sem orar, sem ouvir a direção do Espírito Santo? Quanto cultivamos comunhão com Ele? Quando nós cultivamos a comunhão com Ele, aprendemos a discernir a vontade de Deus, até nas pequenas coisas. Essa comunhão, ela não se limita ao culto, ela se manifesta na rotina. Quando você ora no silêncio do seu quarto, quando lê a palavra com sinceridade, quando obedece mesmo sem entender tudo, você está vivendo esta comunhão com o Senhor. A bênção apostólica também nos ensina que a vida cristã não é solitária. A comunhão do Espírito Santo nos une como corpo. Ele gera unidade, amor fraternal, perdão e serviço, onde o Espírito Santo governa a reconciliação e a paz. Meus amados irmãos, como está a sua experiência com Deus hoje? Você tem vivido apenas de lembranças espirituais do passado ou desfruta de uma comunhão viva e atual? Talvez você conheça a graça de Jesus, mas tenha perdido a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Talvez você saiba que Deus te ama, mas vive como se estivesse distante dele.
Hoje o Senhor te chama para um relacionamento mais profundo e equilibrado. Essa bênção não é apenas algo que o pastor declara no final do culto, ela é uma realidade para ser vivida todos os dias. A graça para caminhar, o amor para descansar, a comunhão para preservar. Neste momento, eu convido você a fazer aquela reflexão. Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração. Existe algo na sua vida que precisa ser alinhado? Existe uma área da sua vida onde você tem resistido à direção de Deus? Não endureça o seu coração. A presença de Deus que você sente agora é um convite, não uma acusação. É um chamado ao ajuste, à renovação e à intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós recebemos a Tua palavra com temor e gratidão. Queremos viver debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, firmados no Teu amor, ó Pai, e em constante comunhão com o Teu Espírito Santo. Restaura nossa sensibilidade espiritual, renova nossa fé e fortalece a nossa caminhada. Abençoa cada vida que está ouvindo este devocional. Que haja cura, renovo e direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu encerro este momento com o mesmo desejo do apóstolo Paulo. Agora declarando sobre a sua vida que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje, amanhã e sempre. Continue comigo nesta série de devocionais, ainda há muito que o Senhor quer falar ao seu coração. Deixa aí o seu joinha, compartilhe este vídeo no seu status de WhatsApp. Se inscreva no canal, se você por um acaso ainda não é inscrito. E até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.